Quais são suas impressões após assistir à mostra Cinema Marginal Piauiense em novas cópias? Essa experiência ela foi incrível, pelo seguinte, como já faz algum tempo, como te falei há pouco, desculpe, eu era jovem na época, meus colegas maiores e mais velhos que eu, eles se integravam bem mais nessa parte técnica, como fazer, como projetar, fazer as coisas. Eu, como mais um garoto da turma, diria assim, fiquei mais para trabalhar tipo assim, como ator, né? E não me integrava muito na parte técnica. E vendo isso, eu revivi coisas, cara, que não tinha como eu nem imaginar se eu não tivesse visto tudo isso. Ver toda aquela época, naquela época, como eram meus amigos e como éramos na época. Aquilo ali foi comovente, foi uma aula, a história teve mais sentido, tudo que eu cheguei até agora. Eu rever meus amigos naquela época, a cidade. A gente vivia em plena ditadura militar, e lá no interior, no Piauí, então as coisas eram tudo mais complicadas. E meus amigos conseguiam, com muita dificuldade, fazer essas coisas, fazer filmes, fazer suplemento em jornais, escrever, tinha um jornal que até fazia o jornal Grama, e isso é tudo para mim, eu fiquei assim, cara, que fantástico, isso aconteceu de verdade, não é uma ilusão. Eu estava dentro, está aqui, estou vendo agora tudo isso. Foi emocionante. E muitos, inclusive, dos nossos amigos, naquela época, que participaram nas películas, nos filmes, né, eles já até morreram, né? Então, essa experiência foi fantástica. Hoje eu tenho uma relação assim, que eu vivi naquela época, muitas coisas eu já havia esquecido, porque tem coisas que a gente até bom que esqueça mesmo, né? E hoje eu vi ali, eu fiquei assim, uma pessoa diferente, inclusive, assim, a minha postura até hoje, em certas coisas mudaram na forma de pensar. O que aconteceu, o que era naquela época, o que mudou, sabe? Foi impactante aquilo ali, foi impactante, muito bom, muito legal. Eu senti isso aí, eu fiquei emocionado, eu diria. Como você viveu o clima político da época em que os filmes da mostra Cinema Marginal Piauiense foram realizados? Ó, é incrível. Primeiro, assim, era uma cidade pequena no interior, né? O Piauí é uma parte ferrada, digamos assim, do nosso país. Lá então, Teresina, então a ditadura pegou muito, muito pesado. Os jovens, nossas escolas eram incrivelmente dominadas por, digamos, militares, professores. Era era matérias obrigatórias, tipo OSPB, a Organização Social Política Brasileira. Existia um monte de coisa que tínhamos que obedecer à noite, né? Não estar saindo, não estar conversando. E ela era muito pesada, principalmente para aqueles jovens que gostavam mais de ler. Quem tinha conhecimento, quem tinha livros, já era como fosse uma seta, indicando como que ele é um revolucionário, que ele é um comunista, quem tivesse muito livro, que ele lesse muito, que fizesse coisas diferentes dos demais, né? E isso aí era geral, porque incrível, parece que virou uma cultura que todo mundo era um repressor naquela época. O guarda da praça era um repressor, um segurança numa escola era um repressor, a própria família da gente também reprimia, né? Era horrível ser adolescente naquela época. Eu acredito muito que aqueles filmes que meus amigos fizeram, que tinha muita violência, aquela que a violência, porque estava dentro da gente, dentro das pessoas, dentro deles. Era uma forma de se rebelar e de se limpar a alma, né? Fazer alguma coisa que pudesse ter um impacto. Era terrivelmente.
É perigoso, inclusive, né? A gente teve colegas na época da ditadura que foram presos porque gostavam de ler e tudo isso, distribuiu panfletos, né? Caso do Geraldo Bosch, foi até preso e muito assim. Então, era terrível a ditadura porque a gente era tolhido de criar, de viver, não podíamos ser felizes. Como você conheceu Carlos Galvão, Chico Pereira, Arnaldo Albuquerque, Torquato Neto, Edmar Oliveira e Durvalino Couto? Muitos deles realizadores dos filmes em que você atuou. Sim, eu e Galvão éramos vizinhos. E na casa de Galvão, o pai dele, o professor Galvão, mantinha lá era clube de jovem, professor Galvão. E eu cheguei para morar lá, que eu vim oriundo do Maranhão, e foi morar em Teresina, aquela cidade maior, onde podíamos ir para uma escola, ir para dentista, médico, enfim, essas coisas assim. Nossos pais foram transferidos para lá. E fomos morar. Então, eles mais velhos que eu e faziam já algumas coisas, tipo teatro, aqueles esquetes, aquele negócio todo, tocava, tinha um conjunto que eles me causavam admiração. Eu era um garoto e eles me causavam admiração, eles eram diferentes de muitos, das demais pessoas. Aí, então eu fui e me colei neles, apesar de ser bem mais jovem que eles, mas me colei neles. Pronto, aí fiquei muito amigo de Galvão e saía com Galvão, com Arnaldo. O Pereira morava na época em Recife, ele estudava lá. Mas todas as férias vinham para lá e nas férias encontrava lá o Chico Pereira, o Haroldo Barradas, eles vinham todos para lá. E então juntava aquele Duvalino Couto Filho, estudava em Brasília e vinha sempre, e juntava aquela turma de amigos, todos com as cabeças cheias de ideias, aquilo me fascinava. Aí eu fiquei junto, colado com eles. Eu não tinha um conhecimento que eles tinham das coisas. Eles eram tipo assim, eu não sei nem se é verdade o que estou falando. Eram tipo, eles eram classe média, né? Eu não, era bem ferrado, ferradinho mesmo. Mas mesmo assim me colei neles e eu gostava muito do violão. Enquanto eles se preocupavam em fazer essas coisas, criar outras coisas, eu preocupava em tocar violão, em tentar compor, e influenciado, porque já tinha o Torquato, que periodicamente ia em Teresina. Quando o Torquato ia em Teresina, era fantástico para todos nós. Saíamos, nos encontrávamos. Na época eu era jovem, era menor de idade, nem tomar cervejinha não tomava, né? Com o tempo, as coisas foram se passando, houve o grama, né? A gente escrevia, eles escreviam em suplementos em alguns jornais em Teresina, tipo o Jornal do Estado. Eu escrevia alguma coisinha também, pegava as brechas junto com eles. Eles me davam o maior apoio nisso, né? Pô, aquele garoto lá que também é diferente dos demais, e me davam maior força. E assim foi indo, foi indo. E depois eu fui para o Rio de Janeiro. Galvão foi primeiro, o Pereira morava em Recife, o Haroldo Barradas morava fora também, o Duvalino, mas eu fui morar no Rio. Aí fiquei lá no Rio, na época no Rio, a gente morou junto no castelozinho, na parte de baixo daquele castelo, e eles continuaram fazendo os filmes. Foi onde eu comecei a fazer os filmes lá, o Tupiniquim, por enquanto. E em Teresina também, depois em volta, a gente fez aquele do Torquato, o Terror da Vermelha, que eu passava por de todos assim. Eu estava junto nas filmagens, eu estava junto em todo lugar eu estava junto, aqueles caras lá, eu vi eles por nada nessa vida. E agora vendo foi que eu vi que eu até participo, tocando violão, fazendo a serenata. Fui essa aí, por aí. Eu admirava muito eles. Eles estudavam em escolas boas, particulares, tudo mais, que é negócio todo, e eles tinham muito conhecimento de coisas que eu não tinha acesso. Então, eles foram um acesso muito bom para a minha informação. Eu pegava muita informação com eles, e foi gratificante. Muito legal isso.
Você poderia falar sobre a importância de Torquato Neto, Arnaldo Albuquerque e Antônio Noronha para os filmes apresentados na Mostra Cinema Marginal Piauiense? Ok, essas figuras são fantásticas. O Noronha, ele era, acho que o mais velho de todos, questão de 2, 3 anos, mais velho de todo. Ele era um médico. E Noronha conhecia Torquato, era quem tinha intercâmbio com Torquato. Acho que estudaram juntos, as famílias se conheciam, né? É, através do Noronha que a gente chegou ao Torquato. Quando ele falava de Torquato, falava, a gente começou a ver, ler as obras, escutar os discos. A casa do Noronha era no centro da cidade, uma casa assim legal, maravilhosa. E ele tinha tudo de vinil, aquele negócio todo, gostava muito de música, e estávamos sempre, essa turma, na casa do Noronha. Era tipo assim, tinha uma época que era ponto de encontro. Todos nós nos encontrávamos na grama, e depois íamos para a casa do Noronha, porque ele era médico, ele atendia lá no consultório e depois ficava disponível. Íamos para a casa dele para tudo isso. E onde eu conhecia, assim, tipo assim, era um centro cultural. Quase todas as pessoas da cidade que tinham interesse em alguma coisa diferente de ditadura, né, que tinha, criava ou curtia alguma coisa assim, digamos assim, de arte, sempre estava junto com o Noronha, que ele é um articulador mesmo, eles, na época, eram todos ferrados, eu principalmente, ele era médico, já era diferente um pouco, encontrávamos todos lá. E Arnaldo Albuquerque sempre estava junto. Arnaldo fotografava, desenhava, né, fazia os desenhos, e eles eram uma pessoa muito necessária naquele momento. Foram as pessoas que deram assim, o maior apoio a todas as pessoas que tinham interesse em conhecer arte e fazer. Noronha, falei do Noronha, falei do. O Torquato, assim, ele vinha, e quando vinha, geralmente ele tinha problema por conta de políticas, né? Ele nem ficava sempre na casa, às vezes ficava no internato, uma coisa assim e tal, mas outras vezes ficava em casa, ou ia para casa. Eu nunca fui ao hospício lá para visitar Torquato. Se eu fui, eu não lembro, mas eu ia na casa dele, na rua Coelho de Resende, os pais dele, Dona Saló, Doutor Eli, a gente ia lá e ficava, às vezes, na casa de Torquato, e saíamos à noite para ir a um espetáculo, alguma coisa assim, e ver Torquato. Numa dessas épocas que ele voltou, quando foi para filmar O Terror da Vermelha, ele já tinha ficado uns tempos no Rio, tinha demorado um pouco a voltar para Teresina, e voltou até com o cabelo cortadinho e tudo mais. E aí a gente se encontrava ali e conversávamos sempre de arte, de filmes, de música, né? Que eu gosto, eu adoro música. É isso aí. Foi legal, meu amigo. Você é um dos atores mais presentes nos filmes da Mostra Cinema Marginal Piauiense. Fale sobre seu trabalho como ator nesses filmes, sobre a experiência de atuação e sobre suas vivências nessas produções. É incrível. Eu entrei, digamos assim, eu não sei se eu vou ser claro. Tipo assim, eu caí de paraquedas. Eu não tinha influência muito de atores e tudo mais, não. Como eles contavam a história dos filmes, como eles queriam que fossem, né? Dali sim, eu criava, tipo assim, aqui um personagemzinho para ser conforme eles indicavam, né? Quem dirigiu o filme, né? Eu mesmo não tive assim uma influência de determinado ator ou não, porque então eu nem conhecia muito. A minha família era muito pobre, e aí eu não ia assim, eu não assistia filmes. Eu não ia para o cinema quando adolescente. Não tínhamos como ir. Diferente dos meus amigos, eles iam assistir os filmes, tal, eu não tinha como ir. E então eu fui de cara mesmo. Eu pegava umas dicas com com um colega, falava, não, você vai ser isso, você vai ser um índio, né, no Tupiniquinho, né? Aí pronto, pois vai ser o índio. Aí peguei, eu mesmo vi aquele modelito e tal, tinha aquele.
um colar assim de dentes, né? Eu já tinha, eu mesmo botei, a fitazinha na cabeça eu tinha, e eu gostava de jogar bola e os meus cabelos dificultava eu jogar bola, que eu já era tão ruim vendo e imagine sem ver. Aí eu usava aquela fitinha, pronto, eu já tinha e eu fui ser um índio. Mas foi assim, eu não tive assim uma influência de um determinado ator e tudo mais, eu não tive conhecimento mesmo assim disso. Uhum. O que eu queria, desculpe, Não, pode falar. é, quando jovem, quando adolescente, naquela época, o que eu queria ser era músico, entendeu? O meu interesse em ser era músico, mas apareceu, eu era o garoto e estava disponível, só que eu adorava fazer aquilo, eu adorava fazer aquilo, não sabia nem porquê, nem, mas eu adorava fazer aquilo. Teve muitas. Posso continuar? Pode, por favor? Teve até, inclusive, nas filmagens, teve cada coisa assim, incríveis, né? No Tupiniquim, por exemplo, quando foi para matar o índio, né? Seria como? E lembramos que na casa do Piau, como eu gostava de música, Renato Piau era um guitarrista que tocou com o Tim Maia, com o Luiz Melodia. Eu sempre estava na casa do Piau, no Rio ali, sobre o Cine Paissandu, e sabia que lá tinha uma carabina de decoração na parede. Aí, não serve para nada, estava lá. Aí eu dei, olha, na casa do Arnaldo tem um, a gente podia pegar emprestado com ele. Eu acho que não vai, ou da casa do Renato Piau. Eu acho que não vai ter problema a gente pegar aquela carabina com ele emprestada. E falou com ele, não, tudo bem, tá isso, não funciona não. Isso aí veio lá da fazenda do pai da esposa dele, que eu não lembro o nome aqui agora. Aí pronto, sim, aí a gente foi pegar essa arma. Meu amigo, quando a gente foi pegar essa arma, subiu, a gente ficou lá, quando desce havia um assalto, acontecido um assalto no supermercado embaixo do prédio, no Mariterra. E o cara parece que ainda matou um segurança, uma coisa assim. Pronto, quando a gente vai descendo com aquela arma, Pereirinha, o moreno, crioulo, né? Aquele negócio todo, quem vinha com a arma, ai, foi logo preso, aí todo mundo foi de um abacaxi mal do mundo. Eu saí ileso, né? Eu consegui cair fora e avisar para a turma, tem o BO e tudo mais. Então, aconteceram muitas coisas nessas filmagens, sabe? E aquilo ali a gente vai lembrando. Eu, na época, um garoto, eu achava tudo, aquilo tudo eu curtia, tudo levava numa boa e tudo mais. Você tem alguma memória das filmagens de Miss Dora? Como era o processo de produção desses filmes? Ah, lembro bastante. E quando revi agora na tela grande, pô, vivenciei aquela época. Não tinha aquele negócio de ficar o diretor gritando, mandando fazer, não. Já se combinava algumas coisas e íamos fazendo aquilo ali conforme fosse dando certo. Tinha algumas dicas, mas ninguém ficava mandando e faz isso, faz aquilo, volta, não sei o quê, não. Aí ia dando certo as coisas. Foi fantástico aquele filme da Dora. E aquele é bonito, aquele negócio de andar na rua e tudo mais, que era todo Muito. mundo ali, legal. Eu lembro demais daquele ali, o impacto que causava na cidade, daquele monte de maluco andando com aquelas roupas vermelhas, com as marmitinhas, as pessoas ficavam impressionadas, olhando e tudo mais. Mas era tudo assim, bem natural, bem light mesmo, né? Miss Dora e outros filmes da mostra têm um forte aspecto de humor. Você pode comentar sobre isso? Ah, bom, o Miss Dora ele foi filmado há algum tempo em Teresina, na avenida principal de Teresina, Avenida Frei Serafim, esquina com a 2. Não, agora fugiu. O nome da rua, da esquina, que era próximo à casa do pai do Etinho, do Hélito, que aparece no filme e tudo mais. Então tinha um bar que era antigamente um depósito de sorvete, Maguari. Era um negócio assim bacana, mas aí mudou, acabou o negócio do sorvete, aí virou um bar. E nunca saiu o nome, Gelate. Botou o bar, mas não tiraram o letreiro lá, era Gelate. Então ficou conhecido na cidade como Bar Gelate.
E como era numa região central, na avenida principal da cidade, então a galera jovem daquela época, os boêmios e tal, todos se reuniam naquele gelate, virou um point da cidade. Então ali já conhecia acontecer coisas muito interessantes, coisas muito engraçadas, as pessoas que gostavam de beber e tomar umas, e se encontravam ali no gelate. Era na esquina, assim, a rua, que eu não lembro o nome, que a gente até a turma os mais velhos, eu era jovem demais. Até apelidava da rua Real Limpeza, que era na esquina, você podia ir na esquina ali, fumar um baseadinho e voltar para lá. Então era um ponte assim de classe média. E vendia batidas, que é essas famosas caipirinhas hoje, com tripinhas, fritinho de tripinhas de acho que galinha, parece. Então virou um ponte. Então ali já era uma história. Só aquele bar, ele só fosse filmado, só o movimento bar já era um filme fantástico, cheio de história, que ele acontecia de tudo da cidade na época. E o Miss Dora foi feito ali, né? Ele tinha aquela história, acho que tudo aconteceu já ali por causa do movimento do próprio bar. Aquilo ali era coisa típica mesmo daquele lugar, do gelate ali. Não tinha como você não levar aquilo para um humor, porque as pessoas que estavam ali, que estavam presenciando, que não estavam participando do filme, mas estavam presenciando, já faziam parte, entendeu? Aquilo ali. Aí foi, foi bem natural, assim, digamos, né? Bem natural mesmo. Já era um lugar humorado ali, o gelate. Fale sobre os motivos que o levaram a sair do Piauí e se mudar para o Rio de Janeiro. Isso aí eu já tinha completado meus 18 anos, aí eu fui para o Rio. A minha intenção, na verdade, para o Rio, eu queria ser era um músico, eu queria ser um guitarrista, eu tinha vontade de ser um guitarrista, de tocar acompanhar cantores famosos e tudo mais, né, e tudo mais. Esse era o meu sonho. Então eu fui para o Rio para isso. E lá, quando eu cheguei, vi que a realidade não era tão assim. Eu precisava, para isso, estudar música, porque não era como eu tocava em Teresina, nos barzinhos e tudo mais, que eu ia encarar um Rio de Janeiro, cheio de músicos bons pra caramba, fantásticos, e eu não sabia ler música. Então, eu vi que ia ser muito difícil depois que eu cheguei lá no Rio. Pronto, eu parti e fui trabalhar em outras coisas. Trabalhei na agência do Carlos Imperial, na Cipal, como atendente, alguma coisa lá. Depois fui trabalhar em outra, na Rival. E, e nessa época aí foi que eu ficava trabalhando e muitas vezes fiquei trabalhando de freelance, né? Que não tinha, né? Era pegar serviço na própria agência do Carlos Imperial, pegar fazer freelance, ligar, ficar pedindo notícia e não sei quem, para poder publicar nos jornais lá dos jornalistas de lá. Então lá foi que eu tive esse tempo, fiquei de bobeira assim, e fui onde apareceu os filmes, né? A gente morava num castelo no Rio de Janeiro, eu, Pereira, Galvão, Conceição, e na época tinha mais gente, Joãozito morou lá com a gente também por um tempão, e que eram os atores do Galvão que gostava de fazer filme, do Arnaldo, e isso aí. Vamos falar sobre Tupiniquim, de 1974, de Chico Pereira. Você interpretou o papel principal nesse filme. Opa, o Chico Pereira é uma figura fantástica. É porque quando eu fui morar no Rio a primeira vez, depois fui, voltei, passei um tempo e voltei de novo para o Rio. Ele morava em Recife e no 7 de setembro desse daí aproveitou e era um feriado prolongado, ele foi ao Rio visitar-nos e lá depois já voltou de vez. Fechou a faculdade, transferiu e mora lá. Lá a gente morava já no castelo ali da 2 de dezembro com a Avenida do Flamengo e essa ideia dele apareceu ali. E eu era o Tupiniquim. A princípio era para ser a abertura do filme,
a gente morava no aterro do Flamengo, era uma cabanazinha de índio, e o índio com um pinico, vocês sacam o pinico de fazer cocô, tal. Aí, "Mas isso vai dar BO, isso vai dar cadeia, não vai dar certo." Aí muda a ideia, aquele negócio todo. Aí ficou, matou essa ideia de ser essa abertura do filme. E depois, pronto, então vamos continuar o filme, e vai ser o Tupiniquim, você vai ser um índio. Porque eu tenho uma cara assim de meio indígena, né? Assim, ó, porra, queixudo, né? E não fiquei careca e tal, aquele negócio todo já tem. E eles, o Tupiniquim, você vai ser o índio. Você topa? Eu digo, olha, mas por que não? Seu índio. Aí foi pronto, aquela ideia, e eu digo, eu já tenho até aqui, tem aqui essa calça aqui, e aquela camisa curtinha assim, a fita, o negócio aí, pronto, vamos filmar. Essas filmagens foram bacanas. É, deu alguns problemas. BO comprou a forma de matar o índio. Outra vez também fui na questão da. Foi do Tupiniquim? Ah, não, foi do Por Enquanto, que teve a questão da estátua. Foi o que eu estou confundindo os filmes. Tudo bom. Então acontecia muitas dessas coisas, aconteciam imprevistos e tudo mais. Mas foi fantástico. E eu lembro bem da cena que é no Jardim de Alá, no Rio de Janeiro, que eu mal sabia nadar e eu estava frio Você retado, tive pula que na tomar água. banho naquele, saí daquela água gelada, ainda tive que sair correndo e o calção folgado, eu sugando aqui os calção para não cair. Foi tudo interessante. Foi fantástico aquilo, mas das mortes, né? Foi fantástico, né? Terminou que o padre foi quem, o Frei Paulo foi que deu lá aquele cordãozinho aqui para poder enforcar o pobre do índio, rapaz. Me mataram, macho. Eu também já tinha matado um bocado de gente, né? Uma outra cena nesse filme que sempre cria uma grande reação no público quando a gente exibe os filmes é essa cena quando você morre e você está matando de uma forma muito expressivo, como seu corpo inteiro e tal, né? De onde você criou isso? Essa quase animação, né? O maneiro que você tá morrendo ali. Ali foi, saiu no improviso, de repente, né? Começou a enforcar, forcar, e alguém, eu não sei quem estava filmando, alguém falou, morre, porra. Aí eu, aquela tremedeirazinha, que estava custando a morrer. Foi de improviso, não foi nada assim planejado. Na sua opinião, qual é a principal mensagem de Tupiniquim? O que o filme busca expressar? Não, não. Se falou, eu não lembro, não. Eu, eu sei que o filme, ele era isso que a gente entendia, né? Do índio que se perde na cidade, e que depois tem até a questão do que o índio troca o fumo pela, Grande cena, com todo mundo. pela pelo sintético, né? Que é um vai lá e compra na farmácia, dá para o índio, e depois o índio leva a turma, né? É, Que tinha índio, não tinha droga sintética, uma cocaína, essas coisas, mas tinha a maconha, né? Aí faz aquele negócio ali, o índio já está interagindo, mas já estava muito danado também o índio, porque teve a questão com a Conceição, né? Era de teve uma ligação com ela, por isso saiu matando as pessoas, e finalmente aí gerou um rebu na cidade e tiveram que matar o índio. Então o Galvão foi que teve aquela ideia daquele filme, acho que Gary Cooper, parece, eu não sei quem é, né? Que era o pessoal, ele tinha filme antigo, colou lá, fez, montou, para dizer, oh, mataram, acabou o problema da cidade, mataram o índio. Aí, tá. Eu achei fantástico aquilo ali. Muitas pessoas apontam que Chico adotou um procedimento mais formal e técnico em Tupiniquim, como, por exemplo, o uso do tripé nos enquadramentos. Você pode comentar sobre isso?
Não, não sei a questão técnica aí de se filmou com isso, com aquilo ali, na época eu não percebi essas coisas. E também não teve onda de um roteiro, ele dizer, faça isso, faça aquilo, você vai assim, não. Era mais de hora, assim, falava, faz lá, agora faz isso, faça isso, que não teve, eu não tinha, se fosse teve, eu não tive esse entendimento, essa compreensão naquela época. E também nem manjei, assim, agora que você falou que eu estou percebendo, de câmera na mão do Arnaldo, de todo mundo, e ele usou isso aí, agora eu estou percebendo isso agora. Na época eu nem tive esse conhecimento, assim, não foi para minha cabeça isso na época. Certo. Vamos falar sobre Por Enquanto, de 1974, de Carlos Galvão. Por enquanto. Por enquanto, foi um filme fantástico. Eu lembro que, por enquanto, é um bairro que tem em Teresina, né? Tudo que eu sabia, e isso, mas daí virou esse por enquanto. E que Celso saía com aquela foice, né? Uhum. Não, e daí começou as filmagens. Eu não tinha muito conhecimento de tudo que íamos fazer, não, porque ali também era o seguinte: comprava um rolo de filme, era um pouco, tinha pouca grana, aí filmava, passava um tempo, aí depois comprava outro, ia filmando, e aquele ali ia mudando as histórias. E lembro que ia chamado para ir fazer os filmes e que combinava os dias, as horas e tudo mais, e eu ia tá lá. O restante mais era com o pessoal mesmo, mas meus amigos que decidiam todas essas coisas. Eu não me inteirava muito assim nos assuntos, não. Uhum. E você falou que você lembra algo que rolou nos bastidores, tipo, um problema na produção, como a estátua. Se você puder contar essa Sim, história. sempre dava bronca, sempre tinha, todos eles tinham alguma coisa pitoresca que acontecia, às vezes nem dava certo as filmagens, sempre tinha. Lembro bem desse do Por Enquanto, que a gente estava filmando no Rio de Janeiro, o Jardim de Alá. A ideia era que numa estátua daquela, Augusto chegava e ia fazer umas cenas lá de sexo, né? De beijo na estátua, aquele negócio todo, a estátua ia menstruar. E botava uma gotinha lá de um coralzinho que ele depois saía facilmente, foi testado, tudo mais em outras coisas. Meu amigo aí botou e fez a filmagem. Quando foi na hora de limpar, veio uma chuva, Ah, molhou a estátua toda. Ali a tinta escorreu pela estátua toda e ainda parece um carro de polícia. E, pô, aquela época, a ditadura Zona Braba, a gente vai cair no cilindrão, não vai sair daqui tão cedo, né? Danificando o patrimônio público. E a gente saiu desesperado, correndo separado um para um lado para o outro, para se esconder nos banheiros do restaurante, do barzinho e tudo mais. Essa é uma cena que eu lembro mais, que esse aí foi um sufoco mal do mundo. muito bom. Você pode falar sobre por que os filmes da Mostra Cinema Marginal Piauiense são tão importantes para a cultura do Piauí e por que merecem ser valorizados? Pronto. É, isso aí é um legado que tem, e um registro de como o pessoal, a juventude, naquela época, em plena ditadura, dificuldade de tudo, liseira, conseguimos fazer uma cultura, fazia revolução, fazia músicas, fazia filmes, fazia show em bares. Foi em Teresina, assim como os primeiros filmes, né, feitos ali no Piauí. Foi a primeira cidade também que a gente fazia show ao vivo. Antigamente não tinha esse negócio todo no bar, nós, esse pessoal todo, eu, Arnaldo, Albuquerque, Pereira, Edmar, Galvão, essa patota toda, que conseguiu agitar a cidade e fazer festival de música de lá mesmo, né? Eu já pessoalmente concorri algumas músicas em festival na época. Os primeiros shows
de música ao vivo lá foi junto com a gente, Arnaldo Buquerque, todo mundo fazia, o Arnaldo fez um cenário bacana para um filme lá e tudo mais. Teve o Woody Grude, porque na época, aquele movimento underground, e como era lá no Piauí, aquele negócio todo, e a época, como era escrito, a gente chamava Woody Grude. Aí a gente fez lá Woody Grude. Foi um movimento musical, com músicas autorais, com cenáriozinho, com tudo bem bacana. A gente fez naquela época que deu certo e rolou. Outras pessoas depois foram indo e continuaram fazendo as mesmas coisas, tocando em outros lugares, outros bairros, aquele negócio todo. Essa turma deu um impulso fenomenal na cultura do Piauí para aquela época que serviu para até hoje. Foi fantástico, valeu muito isso aí. Foi uma experiência muito boa que até hoje se garante. Como você avalia o uso da música popular como trilha sonora nesses filmes? Ah, legal. Aquelas músicas fantásticas. Estava relembrando, até comentando há pouco com minha esposa, música tocou aquela de Sete Cidades, que ela nem conhecia, né? Que é de Carlos Pinto e Torquato Neto, que é feito de Sete Cidades, que é um parque nacional de Sete Cidades que tem um maravilhoso no Piauí. E minha mulher adora ir lá, a gente sempre vai lá. E as músicas de Torquato, com Gil, né? Com Gilberto Gil, eu tô querendo do Tom Zé, rapaz. Pô, que coisa louca, rapaz. A gente só vê ali. Que não tocava em rádio, não, entendeu? Era Noronha que tinha todos aqueles discos, que tinha tudo. Aquelas músicas foram fantásticas. Eu voltei para casa me lembrando delas na cabeça. Muito bom, muito bom.